Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Leandro. É isso aí, meu diretor. Muito boa noite para quem chegou agora, para quem já estava aí. Meu nome é Leandro Almeida e teremos agora mais uma aula de Geografia 2 para falar sobre clima. Você sabe, esse é um assunto que a gente tem trabalhado já há algumas semanas e agora chegamos à última aula sobre clima antes de começarmos a falar sobre vegetação. E eu quero te lembrar rapidamente do que nós falamos na semana passada. A gente falou sobre furacões, sobre desertos, correntes marítimas, massas de ar, climas do mundo, e eu te falei sobre características gerais e sobre como analisar um climograma. Vamos lembrar rapidinho? Primeiro, monções são ventos que se deslocam periodicamente, mudando de direção entre o verão e o inverno. Na Ásia, as monções de verão acabam provocando chuvas muito fortes que acabam levando a tragédias, enchentes, em países como a Índia, o Paquistão ou em Bangladesh. Desertos são áreas de clima árido, seco, em que a falta de chuvas é explicada normalmente pela existência de uma zona de alta pressão atmosférica, uma zona anticiclonal. Mas pode haver também uma barreira de relevo atrapalhando a chuva de chegar àquele local. Ou ainda pode ser que o local esteja no litoral, banhado por uma corrente marítima fria, que faz com que nuvens carregadas de umidade despejem essa água no mar, ao invés de permitirem que elas cheguem ao continente. Então há várias razões que explicam a existência de desertos no mundo, ainda que a principal seja a alta pressão atmosférica. Massas de ar são ventos que se deslocam de uma área para outra, carregando as características de onde saem. Elas podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas. Climas tropicais costumam ser quentes e com baixa variação de temperatura ao longo do ano. Climas polares são o oposto, frios e com alta amplitude térmica. Climas temperados possuem uma situação intermediária e são os que apresentam 4 estações bem definidas. Se o lugar é muito alto, ele é mais frio. Se o clima é de monções, o verão é muito chuvoso. Um clima atípico é o Mediterrâneo, o temperado Mediterrâneo, em que o verão é que é seco e o inverno é que é chuvoso. Se o lugar é continental, normalmente ele é mais seco e com maior amplitude térmica. Se o lugar é marítimo, não costuma ter período de estiagem. Dá o seu print aí. Dá o seu printzinho. O diretor, você pode tirar a faixinha rapidinho ali do fundo? Boa. Vou contar até 3 aí, hein? 1, 2, 3. Foi. E eu mostrei a vocês esses climogramas aqui, né? Não, sem problema, né? Sem problema. Aquele meu desenho maravilhoso, né? Que mais tarde eles vão ver para poder me humilhar publicamente no chat. Esses climogramas são climogramas de lugares diferentes e de hemisférios diferentes. Você lembra? Olhou a curvinha de temperatura para baixo? Hemisfério sul, porque o inverno é no meio do ano. Olhou a curvinha de temperatura para cima? Hemisfério norte,
porque o verão é que está no meio do ano. Esse é um clima com um verão chuvoso e um inverno com pouca chuva. Esse é um clima com o verão seco e o inverno é que é chuvoso. Então ele é um exemplo de clima tropical, ou melhor, temperado mediterrâneo. Enquanto esse é um exemplo de clima tropical, como a gente vai encontrar em alguns lugares do Brasil. Aqui eu tenho uma descrição de como é que você pode analisar passo a passo um climograma. Eu disse a vocês, tenham cuidado sempre na análise da escala que o gráfico utiliza. Aqui, o climograma está mostrando as barrinhas de pluviosidade, de chuva, variando de 0 até 160. Nesse, eu estou variando de 20 a 400. Então tenha muito cuidado, porque você às vezes olha para o tamanho da barra, caramba, igual a essa aqui, né? Não. Você pode olhar para esse climograma aqui e pensar, nossa, como ele é chuvoso, mais chuvoso que esse, né? Não. Porque aqui os meses mais chuvosos têm 200, 300, 400 milímetros de chuva. Aqui, os meses mais chuvosos não ultrapassam 150 milímetros de chuva. Também não é pouco não, tá? É bastante. Aliás, algumas referências. Mês com menos de 50 ou 40 milímetros de chuva, pouco chuvoso. Mês com mais de 100 milímetros de chuva, chuvoso. Mês com temperatura em torno de 25 graus Celsius ou mais, de média, é quente. Então essa é uma referência importante. Olha para esse gráfico aqui. Temperatura. Tá ali, ó, em torno de 25 graus, é quente. Amplitude térmica não é grande. Não tem uma variação muito grande entre o período mais quente e o período mais frio. Eu nem consigo saber direito qual é o hemisfério, porque tá mais ou menos reta, né? Se eu for apostar em algum, eu vou dizer que é hemisfério sul, porque tem uma ligeira curva aqui para baixo. É chuvoso? É. Tem chuvas em todos os meses. Não tem nenhum mês de estiagem, então não há período de estiagem. Então esse é um clima que eu vou chamar de tropical litorâneo, que também é um clima que existe aqui no Brasil. Aí olha para uma outra coisa. Compara esse climograma aqui com esse. Ó, estão mandando ali, ó. Cadê o climograma do clima árabe? Aí vocês me complicam, né, gente? Vou mostrar um clima que é comum no mundo árabe, o clima desértico. Aí vocês vão poder observá-lo. Mas ele não existe no Brasil, não. Então vejamos esses climas aqui primeiro. Olha aqui, ó. Esse climograma é o mesmo que esse aqui. Eu sei que não parece. Eu sei que não parece. Mas é. É o mesmo tipo de clima. Por quê? Eu tenho um verão mais chuvoso, um inverno que é menos chuvoso, mas que não chega a ser seco. Eu sei que olhando para essa imagem e para essa, parece muito diferente, né? Mas não. Olha aqui, ó. Meses mais chuvosos, em torno de 100, 140, 150 milímetros. Meses menos chuvosos, julho e agosto, em torno de 50 a 40 milímetros. É a mesma coisa. Olha aqui, ó, os meses mais chuvosos, entre 100 e 140 milímetros. Meses menos chuvosos, aqui, ó, entre 40 e 50 milímetros. Só que a forma como esse climograma e esse estão construídos é muito diferente. Então isso te cria uma sensação de que são climas distintos. Então cuidado, tá? Tenha atenção nos números aqui do lado para poder fazer a sua análise. Olha para a temperatura. Aqui, ele botou uma escala maluca que vai de 0 até 80. Então, claro que a linha de temperatura vai estar aqui embaixo, né? Você olha para isso aqui e pensa, pô, deve ser frio, né? A linha está lá embaixo? Não. Porque ela corresponde a mais ou menos 25 de média ao longo do ano. Não daria para a temperatura estar aqui, né? Que lugar do mundo é esse que tem uma temperatura média de 70 graus Celsius? Não existe. Olha como a linha que está mais para cima. Aí tu pensa, pô, mais quente, né? Não, é a mesma coisa. É porque a escala aqui do lado foi construída com a variação de 2 em 2 graus Celsius. Começando do 2 e indo até o 38. Aqui vai do 0 ao 80. Entende? Então preste muita atenção nesses detalhes, porque pode fazer diferença. Esse e esse climograma
possuem as mesmas características. São climogramas de um lugar onde a temperatura é alta, a amplitude térmica é baixa. São lugares do hemisfério sul, e eu vejo pela curvinha para baixo. O verão é quente e úmido, o inverno não chega a ser frio. É ameno e não tem estiagem, porque chove pelo menos um pouco. É a característica do clima tropical litorâneo. Agora, olha para esses outros dois aqui. Esse e esse. Também representam o mesmo tipo de clima. Um clima equatorial ou tropical equatorial. Como assim? São tão diferentes? Mas vamos analisar os números. Temperatura. Olhei para a linha. Quase não varia ao longo do ano. Já vou suspeitar que está em cima da linha do Equador. E quase não varia em torno de quê? 27 graus Celsius, 26, 28. Não dá para ter certeza, né? Porque ele está mostrando aqui uma variação de 20 a 30. Então não consigo saber em que número exato ele está. Mas é algo próximo de 30. Então é quente. Olha como aqui ele só mostra a variação de 0 a 30. Olha como nesse vai de 0 a 30, mas com um espaço muito maior. Então a linha aparece lá em cima. Aqui a linha aparece embaixo. Mas elas representam a mesma situação de temperatura. Esse e esse clima são exatamente o mesmo. Um clima equatorial, em que a temperatura é alta o ano inteiro. A amplitude térmica é muito baixa. Eu posso dizer que é hemisfério sul ou não, porque não dá para ter certeza. Originalmente eu peguei esses climogramas de um lugar do hemisfério sul. Então por isso eu consigo saber que é hemisfério sul. Mas não dá para ter certeza olhando para essa linha aqui. É um lugar próximo à linha do Equador, onde não tem uma variação muito grande entre as estações do ano. Seja verão ou inverno, o clima é sempre quente e chuvoso. Muito chuvoso. Sem período de estiagem. E essas são as características do clima equatorial. Tá bom? Pois é, o Leco mandou olhar. O segredo é interpretar os dados. Exato. E aí alguém falou depois, ó, é o clima da Amazônia. O Madara, né? Exato, é o clima da Amazônia. Vamos dar uma olhada então um pouco mais em alguns climogramas e nos climas do Brasil? Vamos lembrar. Clima polar. O que você vai encontrar de característica? Muito frio. A época mais quentinha, olha que agradável. 16 graus negativos. Ali entre dezembro e janeiro. É a época de temperaturas mais altas. Aqui nesse lugar do Polo Sul. No inverno, a temperatura é ainda menor. Vai a menos 48. É frio o ano todo, mas olha como a variação é grande entre o frio do verão e o frio do inverno. Então, muito frio, amplitude térmica alta e pouca chuva. Porque não tem calor suficiente para poder fazer com que haja evaporação e com que se formem as chuvas. Na zona temperada, são 3 as possibilidades de clima. Dentro da zona temperada, é de se esperar uma amplitude térmica maior ao longo do ano do que na zona tropical. Mas se o lugar for próximo do mar, essa amplitude térmica é menor. Olha aqui como a curva é menor do que essa. E esses são comparáveis, porque eles são exatamente construídos do mesmo jeito. A escala de temperatura vai de menos 20 a 35 e a de chuva de 0 a 300, nos dois. Então o formato deles é comparável. E com isso eu concluo que a amplitude térmica aqui é maior do que nesse. Que aqui eu tenho chuvas concentradas no verão e menos chuva no inverno. Não chega a ter estiagem, mas chove menos. Aqui não, chove mais ou menos o mesmo ano todo. Então é um clima temperado oceânico, influenciado pela maritimidade. E aqui um clima temperado continental, influenciado pela continentalidade. Agora, esse é o esquisitão, que é fetiche de vestibular, porque é esquisito. O Mediterrâneo e o de Monções são os mais esquisitões, são muito diferentes do resto dos outros climas. Inclusive, é fácil identificá-los. Se houver uma questão de climograma, torça para que seja uma de clima mediterrâneo ou de monções, porque é fácil identificar. O Mediterrâneo é assim, ó. Tem o verão seco e o inverno é que tem chuva. Agora, você olhou para cá, eu tenho certeza, e pensou, caramba, bem pouco chuvoso, né? Em comparação aos outros. Olha para o que eu acabei de falar, sobre o cuidado para comparar climogramas feitos com escalas diferentes.
Esses são perfeitamente comparáveis entre si. Esse não é. Olha aqui, ó, barrinha de chuva de 0 a 500. Então, o mês mais chuvoso tem 100 milímetros, mais do que todos os meses de Moscou. Não tem nenhum mês em Moscou em que a barrinha de chuva passe de 80. Aqui, ela chega a 100. Tá percebendo como você tem que ter cuidado para não ser pego aí numa pegadinha? Aí olha para a temperatura, posso comparar? Também não exatamente. Porque aqui eu tenho a variação de 0 a 30. Aqui é de 35 a menos 20. Então veja, como esse é um clima onde as temperaturas médias no verão são altas, meu irmão, faz calor no sul da Europa e no norte da África na época do verão. Um amigo meu, ele foi agora há pouco para a Espanha, lá para o sul da Espanha, para Sevilha, Granada, Córdoba. Ele falou que estava fazendo 43 graus, assim, desesperador, calor terrível. E essa é uma característica do clima mediterrâneo, um verão bem quente e seco. E um inverno com a temperatura que cai bastante e que é a época em que chove. E aí temos os climas tropicais. No Brasil, praticamente todos os climas são tropicais. Tem um só, que não é exatamente tropical, mas que fica numa espécie de zona de transição, que é o da região sul do país. Vamos falar dele em instantes. Mas olha aqui, ó. Manaus, ali na linha do Equador. Bem quente. Quando? O ano todo. Calor e amplitude térmica baixa. E as chuvas? Muita chuva. O ano todo. Olha aqui, ó, 300 milímetros. Isso é muita coisa. Se eu disse que acima de 100 já é muito, imagina 300. Mas olha para isso aqui. Olha, e com cuidado, acompanha comigo. Ué, tem uma época em que chove pouco? Tem. Tem uma época em Manaus, em vários lugares de clima tropical equatorial, que você pode ter menos chuva. Então isso é uma coisa que confunde muito, porque as pessoas esperam que um clima equatorial tenha sempre as barras de umidade lá em cima, sempre muito altas, e nem sempre isso acontece, porque tem outros fatores climáticos envolvidos que podem fazer com que numa época do ano chova um pouco menos. É raríssimo que você veja um mês sem chuva, isso não vai acontecer, mas pode ter um mês com bem menos chuva. O que você vai ter que olhar então? Para o total de chuvas. Olha aqui, se eu for somar, vai dar mais de 2.000 milímetros de chuva por ano, isso é muita coisa, tá bom? Somei aqui, ó, 300, 600, 900, 1.200 e eu vou somando o resto, vai dar mais de 2.000 milímetros de chuva no ano. Isso é muito e é uma característica do clima equatorial. O clima de monções é mole de identificar. Olha aqui, que troço esquisito. Quando é o verão, pela linha de temperatura você não consegue saber direito, mas pela chuva você consegue. Porque nesses meses de junho e julho, chove mais de 500 milímetros no mês. É muita coisa. É mais do que o mês mais chuvoso de Manaus, que tem muita chuva. Então olhou para um climograma esquisitão assim, ó, que tem um período que chove horrores e outra parte do ano que não chove nada, tropical de monções. Ah, mas não podia ser semiárido? Não. Porque num semiárido realmente eu tenho uma longa estiagem. Olha aqui, ó. Esse é um clima árido. Esse é um clima semiárido. Chove bem pouco durante grande parte do ano, mas você não vai ter nenhum momento com tanta chuva assim. Então o clima de monções é bem diferente do clima semiárido, porque ele vai ter uma época, o verão, muito chuvoso. Beleza? Vamos prosseguir agora então. Eu quero fazer essa questãozinha rapidamente, porque ela mostra para vocês como não é tão complicado assim resolver questões com climograma. Olhei para o climograma. E a questão me pediu que eu identificasse qual é a cidade de onde esse clima foi identificado, foi retirado. Aí eu paro e penso, bom, vou olhar primeiro o quê? Linha de temperatura. Olhei para a linha de temperatura para descobrir qual é o hemisfério. Curvinha para cima, verão no meio do ano, hemisfério norte. Olhei para o mapa, tracei a linha do Equador, já consigo cortar Cisne e Cidade do Cabo, que estão no hemisfério sul.
E certamente tem um climograma que vai apresentar uma curva de temperatura ao contrário, para baixo. Tá bom? Aí sobrou para mim Mumbai, Barcelona e Moscou. Vou cortar Mumbai. Isso aqui não é um climograma de um clima de monções, em hipótese alguma. O mês mais chuvoso não chega nem a 100 milímetros. Como é que pode ser um clima de monções? Onde chove mais de 500 milímetros durante o verão. Não é. Aí eu olhei para o que sobrou, Barcelona e Moscou. E eu sei que Barcelona está no sul da Europa, perto do Mediterrâneo, onde o clima vai ter essa característica aqui. Um verão seco e o inverno é que é chuvoso. E aqui é o verão, a época com mais chuva. O inverno é a época menos chuvosa. Então a resposta é Moscou. E o clima em questão é o clima temperado continental, cuja variação de temperatura ao longo do ano é influenciada pela latitude alta e pela continentalidade. Tá bom? Agora sim, vamos dar uma olhadinha na dinâmica dos climas do Brasil. Olha para esse mapa aqui. Ele representa os 6 tipos climáticos principais do nosso país. Eu vou construí-lo ali no outro quadro com você agora, para poder explicar as características de cada um desses climas. Chega aí. Olha como esse Brasil é mais bonito, né? Fala a verdade. Isso aqui é uma obra de arte, né? O Brasil é um país muito extenso de norte a sul, de leste a oeste também. E o fato de ser muito extenso de leste a oeste faz com que tenhamos vários fusos horários. É a nossa extensão longitudinal que nos leva a ter vários fusos. Já a extensão latitudinal faz com que nós tenhamos vários tipos de clima. Porém, lembre-se, o mundo é dividido em zonas climáticas. E o Brasil tem quase todo o seu território dentro da zona tropical. Qual parte do Brasil não está na zona tropical? A parte, deixa eu colocar em vermelho. A parte que está ao sul do nosso território. Esse aqui é o Trópico de Capricórnio. É esse. Aqui eu tenho a linha do Equador, que passa aqui. O Brasil é então cortado por 2 paralelos famosos, 2 linhas imaginárias famosas. O outro trópico, ó, tá lá para o hemisfério norte. Então, isso quer dizer que toda essa parte aqui faz parte da zona tropical. Todo esse território do Brasil está dentro da zona tropical. Por isso, quando eu vou analisar essa região aqui, para identificar qual é o tipo de clima encontrado naquele lugar, na hora de nomear o clima, eu vou levar em consideração que é um clima situado dentro da zona tropical. Os nomes dos climas não são aleatórios. Quase sempre, o padrão é o seguinte. Primeiro o nome do clima, fazendo menção à zona climática em que ele está. Então, um clima dentro da zona tropical? É. Então, o clima é tropical. Clima número 2. Aqui. Está dentro de qual zona? Tropical. Então, o clima é tropical também. Clima número 3. Aonde está? Dentro da zona tropical? Então, o nome do clima é tropical. Clima número 4, aqui. Clima número 5, aqui. Clima número 4, também dentro da zona tropical. Mas o clima número 5 não. O clima número 5 está dentro da zona temperada. Então, é um clima temperado. E temos ainda um clima que é o número 6, que fica mais ou menos aqui. Você vê que tá meio zoado, né, o meu mapa, né? Para variar. Mais ou menos aqui, ó. Tem o número 6. Que está dentro da zona tropical também.
Então, o primeiro nome, a primeira palavra que eu vou colocar para nomear um clima tem a ver com qual é a zona climática daquele local. O Brasil tem quase todo o seu território dentro da zona tropical. Só a parte sul do Brasil está dentro da zona temperada. Só que a latitude não é a única explicação para a característica de um clima. Existem outros fatores climáticos também. Então vamos completar o nome dos climas com alguma coisa a mais que faça diferença. Por exemplo, essa área número 3 é uma área litorânea. A área número 2 está no interior do continente. Então eu vou chamar o clima número 2 de clima tropical continental. E o clima número 3 eu chamarei de clima tropical litorâneo. O fato de ser um clima litorâneo significa que ele é um clima mais úmido. Então eu posso chamá-lo também de clima tropical úmido. E esse é o litoral do Oceano Atlântico. Então não tem problema chamar esse clima de tropical atlântico. São vários nomes para a mesma coisa. Essa é uma área continental, que por isso será mais seca do que o litoral. Ela terá duas estações bem marcadas, ou seja, uma, que é o verão, é a época das chuvas, e a outra, o inverno, é a época da estiagem. Então é um clima de duas estações. Por isso eu posso chamá-lo também de clima tropical de duas estações. E essa é a característica mais típica do clima tropical. Por isso eu posso chamá-lo também de tropical típico. Ou apenas de tropical. Muitas vezes eu vou chamar esse clima de clima tropical e os outros, diferentes dele, eu vou dar o complemento. Como no clima 3, que eu vou chamar mais popularmente tropical litorâneo. Então o clima número 2 pode ter todos esses nomes aqui. Qual o mais comum? Tropical. Só tropical. O clima número 3 pode ter esses vários nomes. Qual o mais comum? Tropical litorâneo. Já o clima número 1, apesar de estar no interior do continente, está numa área que é de floresta amazônica. E sinceramente o que mais influencia ele é o fato de estar cortado pela linha do Equador. Ali não é qualquer área tropical. É a área tropical do Equador, que é a mais quente e a mais úmida o ano todo. Então eu preciso informar isso no nome do clima, que eu vou chamar de tropical equatorial. E aí, para poder poupar a palavra, popularmente ele é chamado, na maior parte das vezes, só de equatorial. Nome completo, tropical equatorial. Mas eu vou chamar mais habitualmente só de equatorial mesmo. Essa área aqui, número 4, é uma área em que chove pouco. Não tão pouco para que eu diga que é um deserto, mas chove pouco. Tem uma estiagem longa, muitos meses sem chuva. E quando chove, nem chove tanto assim. O total de chuvas anual é baixo. Não a ponto de ser um clima árido, mas é um clima semi-árido, semidesértico, situado dentro da zona tropical. Então, qual é o nome desse clima? Tropical semi-árido. Mais popularmente conhecido apenas como clima semiárido. Nessa área aqui, número 6, o que eu tenho são algumas das áreas mais altas do Brasil, as serras do Atlântico, Leste e Sudeste. E aí, como é um lugar alto, a altitude vai fazer o seu papel. Como? Esfriando as condições do clima, baixando as temperaturas. Então, apesar de ser tropical, esse é um lugar em que no inverno faz frio.
Faz frio de verdade, para o padrão brasileiro, claro. Então eu tenho que informar isso no nome do clima, que será chamado de tropical de altitude. Aí o padrão é chamá-lo por esse nome inteiro, tá? Tropical de altitude. Por último, temos o clima número 5, que é o único dos climas do Brasil que está fora da zona tropical, está dentro da zona temperada. Só que ele está tão perto do trópico que ele não tem as características exatas da zona temperada. Ele é um perdido no mundo. Ele tem um pouco de características da zona temperada e um pouco de características da zona tropical. Por quê? Porque ele está logo abaixo do trópico. Ele está logo sob o trópico. E é por isso que eu vou chamá-lo de clima subtropical. Posso chamá-lo de temperado subtropical? Posso. Mas o mais comum não é fazer isso não. É raríssimo. Você vai ver, quase sempre, esse clima sendo chamado de subtropical. Tá bom? Então, aqui temos os nomes dos 6 tipos de clima do Brasil. Os nomes alternativos e sublinhado, eu coloquei aqui quais são os nomes mais habituais, que você vai ver com mais frequência. Tudo bem? Se quiser tirar um print disso aí, fique à vontade. Foi? Foi que foi, né? A Lívia Araújo perguntou ali no chat, eu vi agora, se a Serra da Mantiqueira está inserida no tropical de altitude. Na maior parte da sua extensão, sim. Nas áreas mais altas, sim. Tá bom? Olha aqui o mapinha. Igualzinho, né? Pois bem, temos o clima equatorial que é quente e úmido o ano inteiro. Calor alto, amplitude térmica baixa. Ah, mas aonde que a gente tem uma amplitude térmica muito grande? Aqui, ó, no sul do Brasil. Então, a questão te perguntou qual a parte do Brasil com maior amplitude térmica? É o sul, porque é o lugar mais longe do Equador, com maior latitude. O lugar mais seco? O semiárido. Por quê? Por várias razões. Uma delas porque eu tenho um planalto da Borborema atrapalhando a passagem de nuvens para cá. Local onde eu tenho mais umidade? Na Amazônia, o ano todo. Aonde as temperaturas variam e eu tenho um frio expressivo? Tropical de altitude, por causa da altitude. Então, cada tipo climático terá as suas características. Vamos lá analisar, então, uns climogramas? Olha aqui, ó. Clima de Brasília. Esse aqui é o mais típico. Clima tropical continental. 1.600 milímetros anuais. É bastante. Concentrada, essa chuva, quando? No período do verão. Então, clima tropical continental. Verão chuvoso, inverno seco. Essa é a característica da região central do Brasil. Clima de Picos, no Piauí. Clima tropical semiárido. Característica principal: vários meses com pouquíssima ou nenhuma chuva. Repara na diferença entre esse e esse climograma. Repara bem. Aqui eu tenho muito marcada a diferença entre verão e inverno. São as duas estações. O verão é chuvoso e o inverno não é. Aqui eu não consigo ver isso tão bem. E mesmo quando chove, chove quanto? Ó, em torno de 100 milímetros, não chega nem a 200. Aqui, quando chove, chove bem. Chove mais de 200 milímetros por mês. Então, veja, tem uma diferença clara entre o clima tropical semiárido e o tropical. Agora, olha para esse aqui, o de Porto Alegre, subtropical. Repara como é o clima que tem a maior variação na curva. É isso que você vai procurar num clima subtropical. Essa variação de temperatura ao longo do ano. O inverno tem uma média em torno de 13 graus e no verão em torno de 25. Então o verão é quente e o inverno é frio, para o padrão brasileiro. E as chuvas são mais ou menos bem distribuídas ao longo do ano todo. No inverno a chuva é de frente fria,
no verão, chuva convectiva. Aqui eu tenho um clima de Belém, que é equatorial. Aí veja o que vai se destacar. Temperatura sempre alta. Aí você pode olhar para esse e para esse climograma e falar, poxa, mas não é parecido? É. Mas qual vai ser a maior diferença entre esses dois? 800 milímetros anuais. Chega nem a 1.000. 2.200 milímetros anuais. É um clima muito chuvoso, com vários meses com mais de 300 milímetros. Mas, poxa, tem um período que chove uns 50, uns 40 milímetros. Pois é, acontece. Mas o que importa é que eu tenho vários meses muito chuvosos e o total de chuvas ao longo do ano é muito grande. O maior entre todos os exemplos aqui. É um clima equatorial. E esse é um clima atípico, porque é um clima tropical litorâneo do litoral do Nordeste. Lembra que eu comentei isso na última aula, quando falei de massa de ar? Pois é, o clima tropical litorâneo dessa parte do Nordeste tem mais chuvas no meio do ano, aqui entre maio e junho. Por quê? Porque é a época que a massa polar atlântica e a tropical atlântica se chocam e avançam para cá, causando chuvas frontais em lugares como Salvador, Maceió, Recife, tá bom? Então tenha atenção, porque o clima tropical litorâneo daqui do Rio de Janeiro vai ser visualmente num gráfico bem diferente do clima tropical litorâneo de Salvador. Olha aqui, ó, tropical litorâneo de Salvador, tem mais chuva no meio do ano. Agora olha o tropical litorâneo, cadê aqui, ó? Do Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. Tá vendo? No Rio de Janeiro, a gente tem mais chuva no final e no começo do ano. Olha para essa imagem. Você olhou isso aqui e falou, caramba, que variação de temperatura grande, né? Não, ela não é tão grande. Repara que eu tenho uma variação que é de 26 a 22. Não é muita coisa. Aqui, a variação é um pouco maior, mas o que se destaca mesmo é a variação na chuva. Olha como no Rio de Janeiro está sempre chovendo. Um pouco mais, um pouco menos, mas sempre chovendo. E como em Goiânia, eu tenho uma estiagem clara no meio do ano. Então, tropical continental, estiagem no meio do ano. Tropical litorâneo, chuvas mais ou menos bem distribuídas. Clima equatorial, sempre quente e um total de chuvas muito grande. Ainda que eu tenha alguns meses com menos chuva. Não precisa ser todos os meses com 300, 200, 400 milímetros. Esse clima é equatorial. E aqui eu tenho um clima que é semiárido. Como que eu sei disso? O mês mais chuvoso não tem nem 150 milímetros de chuva. E olha como são vários meses, 6 meses, 7, com menos de 50 milímetros. Juazeiro, clima tropical semiárido. E aqui Curitiba, repara, olha como a curva de temperatura varia de maneira expressiva, como a amplitude térmica é grande. E repara como eu tenho chuva o ano todo. Tanto quanto na Amazônia? Não. Na Amazônia, a época mais chuvosa tem mais de 300 milímetros por mês. Aqui, mal chega a 150, mas tem chuva o ano todo. Não tem estiagem. Característica do clima subtropical. Nesse material aqui, eu tenho outros climas que eu coloquei para você poder dar uma olhada, com uma descrição também. Para você lembrar que o clima subtropical tem essa marca de grande variação de temperatura e chuvas ao longo do ano. Que o tropical semiárido tem muito menos volume de chuva. Que o tropical de altitude vai ter um verão chuvoso e o inverno que é bem mais frio por causa da altitude. E repara como as médias térmicas nunca são muito elevadas. Mesmo no verão, não vai fazer muito calor. Diferente de um clima como o equatorial, em que a média térmica está sempre lá em cima e varia pouco. Olha aqui, ó, de 26 a 28, quase nenhuma variação. E bastante chuva, 250, 300 milímetros. Mesmo quando chove pouco,
está chovendo ali em torno de 50. Então depois, vocês podem com calma olhar esse material e treinar, porque se você não treinar de fato, você vai ter dificuldade. Aqui para fechar está uma comparação entre um clima equatorial muito quente e muito chuvoso em Amazonas, um tropical típico com o inverno seco, um tropical de altitude bem mais frio e com chuvas concentradas no verão, o subtropical com essa enorme variação de temperatura e chuvas distribuídas ao longo do ano, o semiárido mais seco e o tropical atlântico do Nordeste com mais chuvas no inverno do que no verão. Beleza? É isso. Fico por aqui. Um beijo, um abraço em todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.